O São Paulo Futebol Clube volta a campo hoje pelo Brasileirão para encarar o Cruzeiro numa batalha muito dura que o São Paulo terá que enfrentar ali e ganhar, né? Porque é o seguinte, além de eu falar sobre a escalação do tricolor paulista e que o Luciano deve virar banco agora, não é coisa que eu tô tirando aqui do nada, está na matéria do GE que eu vou te passar aqui agora e atualizar sobre essa provável de caras que tiveram acesso lá. Então o Luciano deve virar banco. O Arboleda estaria de saída do time do São Paulo, querendo ir embora do time mesmo. Como é que tá a situação agora da troca de técnico? Quero te atualizar de uma informação pesadíssima de bastidores lá, que cravam a saída do técnico do São Paulo se ele tiver ali uma falta de resultado. Além disso, falar sobre o próximo técnico também, porque finalmente surgiu um nome. Surgiu um nome de um técnico que é preferido de algumas pessoas da ala ali do São Paulo, não nem diretoria, mas enquanto conselheiros ali, os caras, os manda-chuvas ali do time do São Paulo Futebol Clube mesmo. Vamos atualizar de tudo que tá rolando no São Paulo Futebol Clube hoje, que anuncia a aposentadoria do Oscar. O São Paulo se livra de uma bucha aí. Vem comigo então, chega nesse like pra dar essa moralzaça no vídeo e venha comigo mesmo, faça parte dessa família que só cresce, que eu faço muita questão de ter você por aqui, de verdade mesmo. Tamo junto. E o São Paulo tem que ganhar, hein? Não tem brincadeira mais não, o São Paulo ele vem de jogos horrorosos, empatou com o Inter, mas foi uma... Sai de lá com... Nossa, que jogou nada, né? Um time que não jogou nada, ainda bem que empatou, é um ponto. Mas se fosse empatar com o Palmeiras, com o Flamengo, se atrapalha o rival, era uma coisa boa. Agora se atrapalha o Inter, velho. Atrapalhou um ponto pros caras caírem lá, nós não ganhamos nada. Foi um empate fora, beleza, mas contra o Cruzeiro, no Morumbi, tem que ganhar. A diferença é que o Cruzeiro em relação ao Inter hoje é 1 zilhão de vezes mais forte. A escalação do Cruzeiro, inclusive, que eu vou passar aqui, ela é pesadíssima. Eu vou falar sobre isso aqui agora. Deixa eu falar uma coisa antes de falar do Cruzeiro. O Cruzeiro eu vou passar rapidinho, que aí já fala do São Paulo com total tranquilidade, porque o São Paulo deve tirar o Luciano do time hoje. Tá feliz? Quer o Luciano fora do São Paulo? Olha só, o time do Cruzeiro, ele deve virar campo com o Matheus Cunha, goleiro. O Cássio machucou e acho que nem joga mais esse ano aqui, né? Aquela contusão que ele teve. Então, Matheus Cunha, Fabrício Bruno e Villalba. Eu tenho acompanhado o Cruzeiro, Fabrício Bruno e Villalba é o que vem jogando. Então faz todo sentido mesmo. Esse William, lateral direito, e o Kaique Bruno, lateral esquerdo, eles são laterais não só titulares, como eles são bons demais, esses caras. Eles, ano passado, eles brilharam muito mais, né? Eles fizeram ali uma dupla de laterais no Cruzeiro, que foi praticamente a melhor dupla no Brasil inteiro. Foram melhores que Palmeiras, que Flamengo, que acabaram beliscando o Flamengo ganhou os títulos e tal. Mas o Kaique Bruno e o William, eles foram uma dupla excelente. E agora voltaram, estão jogando aqui no comecinho do ano, tava revezando, tinha aparecido um outro nome, mas agora os caras estão ali e é um time difícil, né? O Lucas Romero, de primeiro volante, é aquele lá, é o quebrador de jogada, é o folha seca ali do time deles, né? E aí tem o Gerson. E essa aqui é uma das contratações, era a mais cara da história do Brasil. Ela perdeu o Paquetá agora, Paquetá acabou superando. Mas tirando o Paquetá, o Gerson é a contratação, acho que mais cara da história do futebol brasileiro. Então ele vem aqui pro Cruzeiro para ser ali o diferenciado, ele vem para fazer história e o São Paulo vai encarar hoje um Cruzeiro que teve o Tite, que foi patético no time do Cruzeiro, mas o Tite já foi embora e o Cruzeiro tá tentando melhorar. Então o São Paulo tem que se ligar e muito, apesar do jogo ser aqui no Morumbi, o São Paulo tem que se ligar e muito. O time que eu falei até aqui agora, né, tirando o Matheus Cunha, Fabrício Bruno é aquele cara que oscila muito, Villalba normal, o resto, William, Kaique Bruno, Lucas Romero, Gerson, é um time excelente, cara. É um time excelente. Aí vem lá, Christian e Arroio, estão jogando muita bola também. Principalmente o Christian, fez gol recentemente, tá jogando bola, eles golearam agora aí um time rapidinho, então tá feia a coisa. Aí agora você vê Matheus Pereira e Caio Jorge. Esses caras aqui, se você vê hoje o Ancelotti levando o Matheus Pereira, aquele meinha lá, que é o quase como atacante, né, e o Caio Jorge pra seleção, não dá nem pra questionar. Você fala, realmente, o Ancelotti levou, merece mesmo. Caio Jorge e Matheus Pereira jogam muito futebol. O Matheus Pereira um pouco pior hoje na fase, não é que na bola, na fase, um pouquinho pior que o Caio Jorge, mas assim, na bola, saber jogar, o bicho é craque mesmo. Então é embaçado, o São Paulo vai pegar hoje uma batalha pesadésima e o São Paulo deve ter o Tolói para marcar esses caras aqui, porque como eu falei, o Arboleda, ele deve estar de saída do São Paulo. O Arboleda, o que tá rolando aí que virou até notícia? Ele ficou fora do São Paulo por inúmeros jogos, né? E aí tudo bem, poxa, no começo do ano agora ele pediu pra ficar lá no Equador, no país dele, resolvendo problema pessoal. Aí ele teve ali um momento em que ele ficou 5 jogos fora, 4 jogos. Aí ele apareceu ali à noite, né? Não tinha
problema nenhum também, mas ele apareceu à noite no estádio, onde ele foi tietado ali por torcedores equatorianos. Até aí tudo bem, né, meu? Pô, o cara tá resolvendo um problema pessoal, aí chega à noite, tem um jogo, vai jogar o sobrinho dele, ele vai ver o jogo no estádio, pega nada isso aí. Agora, o que pegou é que quando ele voltou pro São Paulo, ele não teve mais chance de jogar pelo São Paulo. O Crespo tinha pego uma fase boa, que até levou o São Paulo à liderança do Brasileirão, e ele perdeu a vaga pro Sabino, que, pô, o Sabino merece pra caramba. O Sabino, ele vem de uma situação que é assim, o Arboleda é jogador de seleção, o Arboleda chegou no São Paulo há muito mais tempo, então, claro, tem muito mais moral. Mas o Sabino, em campo, ele realmente conquistou a vaga dele e é meio que inquestionável. Ah, mas é o Arboleda. Eu concordo, mas poxa, o Sabino tá merecendo. Então, mesmo que o Arboleda eu adoro pra caramba, eu acho que ele tem que ser banco de um Sabino, sim. O outro é o Alan Franco, que desde que chegou no São Paulo, teve ali um tempo de adaptação que tava muito mal. Depois que ele se adaptou, ele vem sendo um dos melhores zagueiros do São Paulo, assim, de muitos anos, cara. Então, perdeu a vaga pro Alan Franco e Sabino, problema nenhum. Normal, quis ir lá, resolver o problema pessoal, perdeu a vaga para dois boleiros. Alan Franco e Sabino são boleiros. Os caras jogam bola, então tudo bem. Agora, quando ele perde a vaga pro Tolói, o negócio começa a ferver, né? Aí começa a ser uma coisa muito inexplicável. O Tolói, pra começar, não joga bola, nunca jogou. O Tolói no São Paulo, quando ele veio do Goiás, lá ele era um zagueiro estabanado e horroroso. Mas tinha, de vez em quando, ele conseguia naquele 1 contra 1. Ele era forte, rápido, sempre foi. Aí ele não tinha um tempo de bola muito bom e foi embora pra Itália, onde ele fez uma história ali inacreditável. Se você contar a história do Tolói, poucos acreditam. O cara acordou, tava congelado. Passou 10 aninhos congelado, ele acorda hoje. Fala, como é que é? O Tolói era zagueiro da seleção italiana. É muito complicado de acreditar nisso, mas era. Agora, o Tolói volta pro São Paulo velho, veterano, cansado, sabe? Aquilo que ele tinha de bom, que era a velocidade e a força, ele não tem mais. Sobrou a falta do tempo de bola. Ele chega atrasado em toda a bola e ele custou um gol no jogo passado contra o Inter. Ele não consegue tirar a bola do centroavante e foi uma bola comum, jogada cantada ali, ele não consegue. E aí ele agora tá pra ser titular de novo. Então o Arboleda ficar hoje no banco é uma coisa assim meio absurda, beira o absurdo. Então sim, se o Arboleda ficar no banco do Tolói hoje e a provável é com o Tolói, já vou passar aqui a provável é com o Tolói, então o Arboleda ele deve mesmo estar de saída do São Paulo, deve procurar clube e sair. O bom é que a janela de por aí tá fechada. O ruim é que ele não iria pra Europa, ele vai pegar um outro polo de futebol, pode ir embora a qualquer momento, e isso pra mim é preocupante, tá? Deixa eu falar da escalação do São Paulo aqui, depois eu falo de técnico, né? O São Paulo ele pega hoje a 10ª rodada do Brasileirão. O São Paulo recebe o Cruzeiro no Morumbi hoje às 18h30, 6h30 da tarde ali é a hora do jogo do São Paulo e o Cruzeiro aqui. O jogo passa no Sport TV, pra quem quiser ver, tá? Aí você consegue assistir no Sport TV. E o São Paulo, a provável dele que vem aqui é a seguinte: Rafael no gol, beleza. Tolói e Sabino, como eu vinha falando. Arboleda fora então. Lucas Ramon e Enzo Dias. Aqui é a dupla de laterais titular absoluta. O que tá pegando aqui é que, por exemplo, o futebol de um cara igual o Lucas Ramon, depois da chegada do Roger Machado, ele desanimou, derreteu o futebol. Então o Roger Machado ele tem que conseguir fazer com que o Lucas Ramon volte a ser um dos melhores laterais do país. O Lucas Ramon foi um dos melhores pelo Mirassol, foi um dos melhores pelo São Paulo, tudo antes do Roger chegar. Então o jogador bate bola. Chegou o Roger, o cara desaprendeu. Então o Roger tem que melhorar ali nesse último suspiro que ele tem aqui como técnico de São Paulo. Na provável, ficou legal aqui que o meio campo ele veio com Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio. Talvez o Roger Machado tenha colocado de novo aquele formato do técnico Hernan Crespo, que conseguiu, o único legado que o Crespo deixou pra mim assim, é que ele conseguiu montar esse meio campo com 3 segundos volantes. Sempre falei disso e vou repetir. 3 segundos volantes pra você ter a bola no pé e muita qualidade na frente é ótimo. Os caras não são marcadores absurdos. Não são. O Danielzinho é o melhorzinho. Agora o Bobadilha e o Marcos Antônio não são marcadores. Você fala, vou marcar e o Arrascaeta, põe o Bobadilha. Deus me livre. Pô, o Marcos Antônio, ele é muito levinho, não é aquele cara que chega e tira a bola. Então, quando você pensa nos 3 juntos, eles fazem um sistema defensivo sólido. Não é que são ótimos marcadores, não é o Gattuso, não é o Cambiasso, não é o Kanté, mas eles fazem ali um sistema sólido de marcação, entendeu? Então, nesse caso, os 3 juntos pra mim é fundamental. E quando o São Paulo tem a bola, são praticamente 3 meias de qualidade. Você não vê Danielzinho errar passe, Marcos Antônio. O Bobadilha erra um pouco de passe, mas também é o melhor que chuta ali na frente. Então tem uma qualidade muito boa nesses 3 caras. Consigo enxergar isso como um legado do Crespo. O que ele deixou pra nós foi isso. E aí tá tudo bem. Isso aqui, aparentemente, pela escalação provável, está mantida por Roger Machado. Bacana mesmo. Muito bacana de pensar. Aí o Roger, ele tiraria o Luciano desse
esse time. Para você não tá vendo o desenho aqui, mas eu tô vendo aqui, ficaria Ferreirinha e Arthur abertos com Caleri de centroavante. Então você imagina, tem 3 volantes que são também os meias do São Paulo, Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilha. Muito mais o Marcos Antônio como meia, tem meia. Não tem o Cauli, não tem o Lucas Moura, não tem o Luciano, mas tem meia. Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio fazem a meia do São Paulo e marcam também. 3 caras que voam bacana. Entrando Arthur na direita e o Ferreirinha na esquerda, nós temos força, velocidade, drible, puxada de contra-ataque e são 2 caras que conseguem ir e voltar para ajudar o sistema defensivo. Para mim aqui a escalação do São Paulo hoje e o Caleri de centroavante, com a exceção do Tolói, tá? Tudo que o Roger Machado tem feito, se entrar essa daqui, que eu vou repetir qual que é, pra mim o Roger Machado hoje fez certo, tá perfeito. Vamos lá, Rafael no gol, ideal. Arboleda e Sabino seria ideal, tá? Tolói e Sabino, beleza. Lucas Ramon e Enzo Dias. É o básico, considerando que o Arboleda tá com um problema extracampo, tá? Então fica assim o básico é o que você tem. Aí tem no meio campo ali Bobadilha, Danielzinho, Marcos Antônio, Arthur e Ferreirinha e Caleri. Pra mim o time ideal. O que mudou aqui então? Ele tirou o Luciano do time do São Paulo. Ontem saiu uma matéria de um jornalista que faz ali a cobertura do São Paulo com informação lá de dentro, assim, braba mesmo. Informação de cara que toca a campainha da Barra Funda, a porta abre, o cara entra pro CT, conversa com jogadores, tranquilo, fala com conselheiros, fala com presidente, fala com técnico, é jornalista mesmo. E depois que esse jornalista falou isso aí, teve outros que confirmaram a informação. Qual que é a informação então? Roger Machado estaria assim muito disposto a tirar o Luciano do time. Não pelo Luciano, ele não queria abrir mão de um cara que entrega tantos gols, de um cara que é tão decisivo, de um cara que é tão importante pro São Paulo. Mas ele não considera que hoje o Luciano caiba no time porque ele quer colocar o 4-3-3, que é com 2 pontas abertos. Então você tem 3 meio-campistas num desenho de tripé ali, muito claro, né, para todo mundo que quiser ver, e o outro 3, o 4 de trás, 3, que é Marcos Antônio, Bobadilha e Danielzinho, e os outros 3, Arthur, o Ferreirinha e o Caleri seriam os outros 3. Você tem então aqui um time que ele é muito agudo, muito intenso pelas pontas, né? O Lucas Ramon dobrando com o Arthur fica fortíssimo. O Enzo Dias dobrando com o Ferreirinha fica forte. Aí você tem um meio-campo que é sólido, que tinha de melhor na época do Crespo, e o Caleri para cabecear. Ainda nós temos um time de chuveirinho. Ainda temos um time que depende muito do cabeceio do Caleri. Mas espera aí, depender do Caleri driblar, inacreditavelmente ridículo. Depender do Caleri chutar pro gol, patético. Depender do Caleri cabecear, é bom. Então o cruzamento do Roger Machado chuveirinho, que ele só cruza, né? Muito cruzamento e não tem nada de efetivo, porque os cruzamentos vão errados e o Caleri tá muito sozinho, muito marcado. Se você abre 2 pontas, o que a marcação adversária tem a obrigação de fazer? Ela tem que ir pra lá também. Então Ferreirinha e Arthur abriram, os marcadores têm que ir pra lá. Fica faltando o marcador pro Caleri, fica meio que de mano a mano. Então o Caleri consegue cabecear de mano a mano com Villalba, Fabrício Bruno, o Caleri tem esse dom aí. Então se o cruzamento chegar redondinho pro Caleri cabecear, ele consegue superar a marcação de zagueiro e também do goleiro, fica um mundo ideal. Ó, se você me perguntar aqui agora o que eu acho do Roger Machado, eu acho um dos piores técnicos de todos os tempos do São Paulo. Ele tá muito mal, e assim, não é que ele é pior que o Adilson Batista, ele é pior que o Zubeldia, é pior que o Crespo, não é isso não. Ele é igual aos caras. Ele é igual a todo mundo que é ruim. O problema é, quando todos chegaram, chegou ali o Carpini, foi bem no começo. Chegou o Zubeldia, foi bem no começo. Chegou o Crespo, foi bem no começo. Chegou o Rogério Ceni, foi bem no começo. Chegou todo mundo, foi bem no começo. Todos. Chegou Ney Franco, foi bem no começo. Todo técnico que chega no São Paulo, Aguirre, foi bem no começo. Diniz, foi bem no começo. Todos que chegam, eles vão bem no comecinho. Milton Cruz assume, ele vai bem em 2, 3 jogos. Qualquer um vai bem no começo. Wagner Mancini foi bem no começo, lembra? Então todos conseguem ir bem no comecinho. O Roger Machado é o contrário. O Roger Machado chegou e vai mal. Ele pega um trabalho que estava até relativamente melhor que o dele e ele piora tudo. Então o Roger Machado, ele de todos os caras, de todos, ele acaba sendo um dos piores por isso, por ele fazer o trabalho inverso. Técnicos ruins no Só Paulo é só o que tem, é o que mais tem. E esses caras, eles demoram um tempinho até mostrar a cara de ficar muito ruim, porque o começo vai bem, e o Roger não foi bem no começo. É torcer pro Roger dar certo a partir de agora. Não deve dar certo, tá? O Roger, ele deve
cair no São Paulo. Se perder, deve cair hoje. O Rui Costa, que é o cara que contratou o Roger Machado de forma inexplicável, porque não tinha condição nenhuma de você demitir o Crespo para trazer um cara pior que o Crespo. O Crespo tinha que ser demitido para vir um cara melhor que o Crespo. Agora o cara demite o Crespo e traz um Roger Machado, não é tentar melhorar, né? É tentar você fazer alguma coisa, sei lá. Trouxe na amizade? Aparentemente sim, porque o Rui Costa mesmo declarou que trabalhou com o Roger lá no Grêmio, que eles se conhecem, coisa e tal. Então ele traz um cara sem título, sem bagagem, sem nada. Trouxe um cara que na torcida não queria, a diretoria não queria, e o Rui Costa peitou e falou: tô levando, é meu cara de confiança. E aí ele peitou demais, né? Ele provocou muita gente. Agora o Roger não consegue os resultados, e agora, se perder pro Cruzeiro hoje, o que seria um resultado muito ruim pro São Paulo, mas um resultado plausível. Não vou falar que é normal perder pro Cruzeiro em casa, mas é plausível. Você não tá perdendo aqui pra Chapecoense, sabe? Você não tá perdendo pro Remo, você tá perdendo pro Cruzeiro, que montou um timaço aqui. Então pode perder pro Cruzeiro, acontece. Aí você, se perder hoje, o Roger Machado deve cair hoje e o Rui Costa deve cair junto com ele. Informações cravam que o São Paulo realmente deve demitir o Roger Machado porque a pressão tá muito forte lá dentro. O Harry Maciço, isso aqui é informação do Gabriel Sá. O Harry Maciço e o Gabriel Sá, pelo que eu sei, nem tem nada a ver com o que eu vou falar aqui, mas pelo que eu sei, ele é filho de um conselheiro lá de dentro. Então você imagina, se ele for realmente filho de um conselheiro, quer dizer que o pai dele tá lá junto com o Harry Maciço, fica vendo, olhando de perto. Então a informação que esse cabra tem aí é muito pertinente em alguns momentos. Aí se o pai dele tá lá, qual que é a informação desse rapaz aí? É que o Harry Maciço estaria muito desanimado com tudo que tá acontecendo. Ele desanimou, ele tá cabisbaixo, ele tá triste, ele tá ali desanimado, derrubado. E aí, por que ele estaria desanimado? Porque o Rui Costa contratou ali o Roger Machado e ele viu o trabalho dele, que era um trabalho de economizar dinheiro, um trabalho de mudar o São Paulo de Júlio Casares. Ele viu o São Paulo do nada definhar dentro de campo, simplesmente por uma mudança de técnico. Não mudaram os jogadores, não mudou nada. O que mudou foi o técnico, o trabalho que estava aqui, ele caiu pra cá. Então ficou muito feio pro Harry Maciço. Demonstrou que ele tá pouco se lixando pro que acontece dentro do campo. Ele transferiu a responsabilidade total ali para o Rui Costa, e o Rui Costa trouxe um amigo para ser técnico do São Paulo. É claro que ele trouxe um técnico. Chamar o Roger Machado só de amigo também é sacanagem, né? Então quer dizer, se chega o Felipe Luiz, ele não é um técnico, ele é amigo do Rafinha, é sacanagem. Chegou o Rogério Ceni, ele não é técnico não, ele é ídolo do São Paulo, é sacanagem. Rogério é técnico, o Felipe Luiz é técnico e o Roger Machado é técnico. Mas nada muda o fato de que ele veio numa situação que ele não merecia vir, não era o momento, ele não vinha de um bom trabalho para merecer ser contratado pelo São Paulo. Ele acaba chegando no São Paulo de maneira inexplicável, então o Harry Maciço desanimou. Então agora o Harry Maciço deve demitir o Roger Machado e o Rui Costa também, porque ficou muito feio pro Rui Costa essa contratação do Roger Machado, e isso aqui é tudo notícia de última hora, tá? Agora vamos à última notícia, que é também de última hora. Eu acho que eu passei todos os assuntos que eu separei para falar aqui. O Oscar se aposentou, né? O São Paulo ele aposenta o Oscar ali, vai pagar 10 milhões pro Oscar, mas é um valor, não é de rescisão, é um valor que já teria que pagar, porque o São Paulo, quando contratou o cara, falou: eu pago 1 milhão e 100, a patrocinadora paga 800. Era mais ou menos isso, né? Eu pago 1 milhão e 200, a patrocinadora paga 800. O valor do Oscar ganhado do São Paulo, ele nem recebia. Então o São Paulo pagar os 10 milhões agora, que é justo, porque o São Paulo contratou o cara. Agora, é vergonhoso, né? Que contratação bizarra, que contratação inexplicável, mas o São Paulo nesse caso deu azar. Eu também acho que eu teria trazido o Oscar, acabou que o Oscar não deu certo, machucou e tá aposentado, não é mais do São Paulo. O que tá pegando aqui agora é que tem segundo informações, tem uma cúpula ali dentro do São Paulo que gosta, ser entusiasta do técnico Fernando Diniz. Essa notícia saiu pra mim aqui hoje, eu vou até mostrar, porque depois, tira da cabeça, coisa e tal. Saiu aqui nesse Radar da Bola, que é uma página também de um jornalista que está aqui em ascensão aqui na carreira. Ele coloca aqui, eu vou ler pra vocês. Você tá vendo o Diniz aqui, né? Tá aqui a notícia aqui, tá? Radar da Bola. Não sei nem do que se trata essa página, que não é minha.
Caso Dorival Júnior deixe o cargo, uma ala influente da diretoria do São Paulo vê com bons olhos a contratação do... Nossa, Dorival Júnior, o que é isso aqui? É Roger Machado, tá escrito errado. Caso Roger Machado, é de abril de 2026, é de agora, 4 de abril de 2023. Caso o Dorival Júnior, tá errado escrito aqui, caso o Roger Machado deixe o cargo, uma ala influente da diretoria vê com bons olhos a contratação de Fernando Diniz. O estilo de jogo propositivo, que é propor jogo, né? De atacar e tal, e valorização da posse de bola agradam parte dos dirigentes. A discussão ainda é interna, mas o nome de Diniz ganha força nos corredores do clube. Por que eu tô trazendo isso aqui da página Radar da Bola? Porque eu também tenho essa informação. A informação de que o Diniz agrada não é de hoje. Você deve se lembrar de quando o Zubeldia, um pouco antes do Zubeldia ser demitido, o Diniz, ele teve ali uma força grande de notícias no São Paulo. Acabou que a torcida criticou muito o Diniz, e aí ele não vem, fica ali o Zubeldia por mais um tempinho, o Zubeldia cai, o Crespo assume logo em seguida. Mas nesse momento de demissão do Zubeldia, tinha muita força para trazer o Diniz. Há quem diga que era o Carlos Belmonte, há quem diga que eram os caras desse conselho que estão lá ainda. Então, se você tá pensando agora, poxa, eu não queria o Diniz, eu também não queria o Diniz, mas ele é uma realidade, é um cara que pode vir a qualquer momento. Outros nomes, Rogério Ceni e Dorival Júnior, eles também são fortíssimos para assumir o lugar do Roger, principalmente numa demissão do Rui Costa. Agora, eles estão empregados. Qual que é a diferença do Diniz pro Ceni e pro Dorival hoje na escala de facilidade? É que dois estão trabalhando, um no Corinthians, no Bahia. O Corinthians é um time gigantesco, o Bahia é um time que é grande, mas que tá hoje gigantesco com o Grupo City. Então se o Bahia disser, não vai, chega, Rogério, você quer vir do Bahia pro São Paulo? É diferente de você ligar pra ele no Fortaleza, ligar pra ele no Ceará, ligar pra ele no Vitória da Bahia, porque ali são times que estão quebrados de grana. Então o Rogério falaria, não, eu vou aí, tô indo pro São Paulo. Agora, no Bahia, do Grupo City não é a mesma coisa. Você não tira um cara do Grupo City com facilidade assim. Então pro Rogério ficou realmente complicado o São Paulo chegar e trazer. Já o Dorival, ele está no Corinthians balançando no cargo, é verdade, mas também no Corinthians. Se o Corinthians disser, não, Dorival, fica aqui, vou te bancar aqui, ele fica lá. E até porque o Dorival ganha muito no Corinthians e o São Paulo, para pagar isso aí pro Dorival, ele teria que conseguir que o Dorival fosse demitido e oferecer um valor menor. Se for para tirar do Corinthians, você tem que dar uma grana pesada pro Dorival. Aí ficaria complicado pro São Paulo. Então o Diniz, ele passa a ganhar mais força quando o assunto é realidade financeira, disponibilidade, facilidade para trazer. E tem uma ala da torcida do São Paulo que detesta. Eu sou um cara que não gosto não, mas tem muita gente que gosta também. Então o Diniz não chegaria no São Paulo com essa relutância, com essa negatividade com que o Roger Machado chegou. Se você trouxer pro São Paulo hoje aí um cara igual o Diniz ou o Diego Aguirre, o Diniz vem com muito mais aprovação. Você vai trazer pro São Paulo aí o Diniz ou sei lá quem mais, o Adilson Batista, com o Diniz vem com muito mais aprovação. Então sim, Diniz passa a ser uma realidade desde já. Vamos torcer pro São Paulo ganhar hoje. Se não ganhar, o São Paulo deve mesmo trocar de técnico. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse like aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!